revisando a área dos 6 polígonos que mais caem. Vamos lá, então? Bom, aqui está aquilo que você encontra lá no livro, mas aí nós vamos agora fazer o esquema para que a gente faça apenas 2 fórmulas aqui. Ao invés de memorizar tudo isso, vamos memorizar apenas 2. Eu não sei se você percebeu que eu separei em 2 colunas. Coluna 1, coluna 2. Você entendeu isso? Essa coluna 1 vai ser fácil de você memorizar, porque é só você lembrar do alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Certo? Então fica fácil de saber quais são os 3 de cá. Eles estão na ordem. Qual é a ordem? P, Q, R. Certo? Entenderam? Qual é esse P de quê? Paralelogramo, esse Q de quê? Quadrado, esse R de quê? Retângulo. Agora presta atenção que vai ser legal. Aqui não é a base vezes altura? Aqui é a base vezes altura. E aqui não é lado ao quadrado? Mas olha que coisa curiosa. Bom, então, paralelogramo é base vezes altura e o retângulo, base vezes altura. Mas agora olha que interessante o quadrado. Se o meu quadrado tem lado 3, como é que você faz para achar a área disso daqui? 3 ao quadrado. Que vai dar quanto? 9. Mas e se eu não utilizasse a fórmula L ao quadrado? Se eu utilizasse a mesma fórmula, daria certo? Qual é a base? 3. E a altura? Não sei. Sabe sim, porque é quadrado. Se é quadrado, todos os lados têm o mesmo tamanho. Então, se aqui é 3, aqui tem que ser quanto? 3. Faz agora base vezes altura. Qual é a base? 3. Altura? 3. 3 vezes 3? 9. Deu a mesma coisa ou não deu? Vamos lá. Se o meu quadrado tem 7, pela fórmula você faz L ao quadrado. L é 7. 7 ao quadrado, 49. Sim ou não? Mas eu vou utilizar a mesma fórmula aqui do paralelogramo. Vamos lá. Quero utilizar a fórmula base vezes altura. Quanto é que é a base? 7. Quanto é que é a altura? Não tem, mas você sabe quanto é que é. Quanto? 7. Quanto é que é 7 vezes 7? 49. Deu a mesma coisa ou não deu? Então, vê se você entende a minha proposta. É claro que o ideal é que você utilize essas fórmulas. Mas se você é um esquecidinho, então vê se você pode falar assim, ó. Grupo 1 vai ser base vezes altura. Certo? Então, todo o grupo 1, base vezes altura. Agora, vamos ver para esse grupo 2? O grupo 2 não é muito difícil, porque, ó, TR, TR. Tá vendo? E aí o L aqui é o que sobrou. É o que sobrou. Tá, mas vamos lá então. Qual é a fórmula do triângulo? Base vezes altura dividido por 2, não é isso? Aí sabe o que nós vamos fazer? Todos esses aqui nós vamos fazer base vezes altura dividido por 2. Professor, não entendi. Calma que eu vou explicar daqui a pouco. Então, olha só como vai ser simples. A área desses polígonos, você agora só vai memorizar 2. Na verdade, você só vai memorizar uma. Olha que legal. Que fórmula é essa? Base vezes altura. Qual é a fórmula que você vai memorizar? Base vezes altura. Só que o primeiro, você não divide por 2. E o segundo, você divide por 2. Olha que coisa fácil. Então, primeiro grupo, base vezes altura. Segundo grupo, base vezes altura, só que dividido por 2. Professor, mas não vai dar certo esse losango ser base vezes altura, porque é Dzão vezes Dzinho, diagonal maior vezes diagonal menor. Atenção, que coisa legal. Olha que coisa legal. Olha que coisa legal. É um losango ou não é? Bom, o exercício que você faz é assim, não é? Vê se não aparece isso aqui. O exercício que você faz. Para você saber que essa diagonal maior
o Dzão. Mede 6. Então, quanto é que é o Dzão? 6. Agora, esse Dzinho, vê se eles não fazem assim. Não é assim que aparece lá no livro? Vamos supor que esse Dzinho vai ser 2. Então, vamos lá, galera. Eu tenho um losango em que a diagonal maior mede 6 e a diagonal menor mede 2. Como é que eu calculo a área? A área vai ser diagonal maior vezes diagonal menor. Quanto que é diagonal maior? 6. E a diagonal menor? 2. Então a área vai ser 6. Sim ou não? Mas, na minha proposta, se você esquecer que o losango é Dzão vezes Dzinho dividido por 2, você vai utilizar qual fórmula aqui? Base vezes altura. Aí você fala, mas qual é a base e onde é que é a altura? Ora, veja. Se isso aqui fosse um retângulo, olha que legal. Qual seria a base? 2. E a altura? 6. Não é o mesmo? Quanto é que dá 2 vezes 6? 12. Dividido por 2? 6. Dá 6 ou não dá? Então está provado que o losango também você pode utilizar a fórmula base vezes altura. Tá, não é base, não é altura. Nós estamos falando para você que esquece de esquece de tudo, certo? Tá, então, vamos ver o trapézio. Vamos ver o trapézio. Ó, aqui é base vezes altura dividido por 2. Será que eu posso, esse aqui, utilizar base vezes altura dividido por 2 também? Vamos ver. Olha só. Aqui é 2. Aqui é 6. Aqui é 4. E aqui é 8. E aqui é 2. Gente, como é que eu calculo a fórmula disso daqui? Como é que eu calculo a área disso aqui pela fórmula? A área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. É ou não é? Diga para mim qual é a base maior. 8. Fala para mim qual é a base menor. 4. E a altura? A altura é quanto? 2. Então, 4 mais 8, 12. Fala para mim, qual é a altura desse trapézio? 12. Na minha proposta, nós vamos trocar isso aqui pelo quê? Base vezes altura. Sim ou não? Só que aqui, gente, você vai precisar lembrar de uma coisa. Olha para isso aqui. Qual é a altura? 2. Qual é a base? 8. Só tem um problema. Olha para cá, olha para cá. Qual é a altura no retângulo? 2. Qual é a base? 6. Mas aqui, a base daqui não tem o mesmo tamanho daqui? Mas aqui tem o mesmo tamanho? Então, quando você olhar para o triângulo, você vai lembrar que essa base vai dar ruim porque aqui é menor. Sabe o que você vai ter que fazer então? Somar essa base com essa. 8 mais 4. 12. E achar uma média, que dá 6. Certo? Mas não precisa achar a média. Nós estamos fazendo o seguinte. Qual é a fórmula que nós estamos achando? Base vezes altura dividido por 2. Então, vamos lá. Olha para mim aqui. Base vezes altura dividido por 2. Fala para mim aqui. Qual é a altura nesse trapézio? 2. E qual é a base? 8 mais 4. 12. Você só precisa lembrar que você tem que somar as duas bases. Isso ficou claro? Professor, por causa de que isso? Não, por causa de que eu já ensinei na aula lá, passo a passo. Já ensinei por que é isso, por que é isso, por que é isso. Eu fiz aqueles esquemas de tirar xerox. Então vai lá, você precisa assistir a aula lá. Aqui é só para quem está com problema de memorizar. E agora eu vou começar a fazer teste. Vamos lá. Começar a fazer teste, hein? Começar a fazer pergunta. Quais são as duas fórmulas que você vai decorar? Base vezes altura. E a outra?
Base vezes altura dividido por 2. Só tem que tomar um cuidado. Com qual? Trapézio. Porque a base você vai ter o quê? Que somar as duas, não é isso? A de cima e a de baixo. Tudo bem até aí? Então agora eu vou apagar isso daqui. Você não vai olhar para o seu caderno. E eu agora vou te fazer perguntas. Certo? Vamos começar. A área do retângulo, qual é? Base vezes altura. A área do quadrado, nós vamos usar qual? Base vezes altura. A área do losango, nós vamos usar o quê? Base vezes altura dividido por 2. A área do paralelogramo, nós vamos usar o quê? Base vezes altura. A área do trapézio, nós vamos usar o quê? Base vezes altura dividido por 2. Lembrando que a base você soma as duas ali, não é isso? E, para finalizar, a área do triângulo eu vou usar o quê? Base vezes altura dividido por 2. Tá. Memorizamos os 6? E agora presta atenção aqui. Para ficar melhor ainda, diga para mim, vocês agora, o nome dos 3 que a gente usa base vezes altura. Na ordem alfabética, qual é a primeira letra? P depois. Q depois. Esse P é de quê? Paralelogramo. Esse Q é de quê? Quadrado. E esse R é de quê? Retângulo. Esses 3 eu vou utilizar qual fórmula? Base vezes altura. Será que você lembra dos 3 aqui? Os 3 aqui, TR e TR. Não é isso? O primeiro é qual? Triângulo. O segundo, trapézio. E o terceiro, losango. Esses daqui eu vou usar qual forma? Base vezes altura dividido por 2. Lembrando que o trapézio e a base você soma as duas, a de cima e de baixo. Agora eu te pergunto, se você está esquecendo as fórmulas originais, você consegue agora diminuir a quantidade de fórmulas. Vocês entenderam isso? Dessa forma aqui, ficou fácil ou não ficou? Então vamos para a próxima.